Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por esse momento tão especial que Tu tem nos proporcionado para estar na Tua casa, para ser ministrado pela Tua palavra. E agora te pedimos, tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade de compreensão. E ao Teu servo que vai ministrar, dá a ele, Senhor, a sabedoria do alto. Ah, meu Pai, a revelação profunda a cada dia da Tua palavra, para que Ele com facilidade, ó Deus, que com clareza nos traga a cada dia, ó Deus eterno, e nós possamos entender e compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos chegando quase ao final da nossa segunda carta de Pedro, né? Um livro bastante curto, capítulo 2, fique aí com a sua Bíblia, por gentileza, aberta. Nós vamos continuar tratando, estamos na série Carta aos Peregrinos. Hoje vamos abordar aqui o que Pedro dedicou para nós, no capítulo 2 desta segunda epístola, que é a preocupação do apóstolo relativamente aos falsos mestres, né? Temos um capítulo extenso, né? São 22 versículos aqui no capítulo 2, em que o apóstolo se dedica a falar especificamente, trazendo um alerta para a igreja relativamente aos cuidados necessários quanto aos falsos mestres. Nós vamos rapidamente aqui neste estudo de hoje, tratar aqui de cinco pontos que Pedro menciona relativamente aos falsos mestres. Ele traz a teologia desses falsos mestres, ele fala da condenação que haverá para esses falsos mestres, ele descreve uma conduta pervertida e a forma dessa conduta desses falsos mestres, como eles se comportam. E por último, ele apresenta um juízo que será inevitável para esses homens, para essas pessoas que se levantam para enganar o povo de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui que Pedro tem uma preocupação ele é bastante detalhista, e ele inclusive usa algumas expressões assim bem fortes nesse capítulo. Se você observar o versículo 14, ele chama esses homens de filhos malditos. Ele fala que eles são, versículo 14 ainda, tem os olhos cheios de adultério. Ele chama esses homens, outro adjetivo que ele traz para esses homens, eles são fonte sem água, verso 17. Então, ele utiliza-se de várias expressões muito fortes, porque essa realmente é a intenção do apóstolo, trazer uma veemente condenação e um alerta muito forte, claro, para a igreja, para que a igreja se preocupe em relação a estes homens. Então, nós vamos ver aqui, fazendo uma transição do capítulo 1, que terminamos na última terça, para entrarmos nesse capítulo 2. No capítulo 1 dessa epístola, segunda epístola, Pedro traz uma forte ênfase à veracidade da palavra de Deus, e assim abordamos a importância da palavra de Deus enquanto eterna, enquanto verdadeiro fundamento que alicerça o conhecimento do povo de Deus para evitar o erro. E aí, depois de ter falado sobre a verdade da palavra, a veracidade da palavra, então ele começa a trazer os falsos profetas e mestres que querem pegar essa palavra verdadeira e transtorná-la e camuflá-la. Ele chama aqui, inclusive no início do versículo 1, pegar essa palavra que é verdadeira e a partir dela transformar em heresias destruidoras, que é mais uma expressão forte que ele usa aqui no capítulo 2, que são utilizados por esses falsos mestres para quererem engodar e enganar o povo de Deus. Jesus isso não é novidade do apóstolo. Jesus, no seu Sermão do Monte, já havia advertido que
haveria de surgir falsos mestres. Na época de Jesus tinham falsos mestres, na época dos apóstolos tinham falsos mestres e falsos profetas. Os irmãos lembram daquele homem chamado o Simão, o mago, que Pedro expulsa o demônio, ele converte-se ao Senhor Jesus e ele pede de Pedro o mesmo espírito que Pedro tinha para fazer na cabeça desse Simão. O mago queria fazer as mesmas obras que Pedro fazia, mas para obter lucro. Então, nós vamos ver que na época de Jesus já tinham falsos mestres, falsos profetas. Na época dos apóstolos também tinham falsos mestres, falsos profetas. E na nossa época, certamente, existem os falsos mestres e os falsos profetas. A diferença de falso mestre e falso profeta ambos são falsos. A diferença é que o profeta se diz profeta do Senhor e o outro se acha o mestre. Só que um é o mestre do engano e o outro fala o que Deus não disse. Já viram aquele tipo de pessoa que diz: eis que te digo, varão, e Deus nunca falou nada? São os falsos profetas, pessoas que atestam para si a serem chamados boca de Deus, e eu tenho muito receio de falar isso. Tem gente: eu sou boca de Deus para você, meu irmão, nessa noite. Eu tenho muito receio, eu não quero me jactar a me colocar na posição de interlocutor de Deus, sem que eu tenha uma clara convicção de que realmente Deus está falando ali naquele momento. Mas os falsos profetas e, por consequência, os falsos mestres, Pedro inclusive diz aqui que eles não se importam de trazer para si esse título de mestres, sendo incautos e sem conhecimento. Então, Jesus advertiu, os apóstolos enfrentaram, e nós também certamente vamos enfrentar e vamos nos deparar com pessoas que se transvestem de mestres, de conhecedores da palavra, ensinam e falam até muito bem, mas que na verdade estão trazendo heresias distorcidas, trazendo heresias de forma camuflada, e que só o conhecimento da verdade verdadeira da palavra é que nos garantirá que nós não seremos enganados. Então, meus irmãos, aqui nós vamos abordar este assunto, que é extremamente importante também para os dias de hoje, e tem um comentarista bíblico chamado R.C. Sproul. Ele diz o seguinte, que no Antigo Testamento, a maior ameaça que o povo de Deus tinha no Antigo Testamento não foram os exércitos dos filisteus, não foram os assírios e nem foram os amalequitas, mas, segundo esse comentarista, os maiores adversários do povo de Deus foram os falsos profetas que surgiram do meio do povo ao longo da caminhada. Então, nós vamos ver isso na jornada do povo de Israel. Os grandes problemas que mais atrapalhou a caminhada do povo, foram esses falsos mestres e falsos profetas. Dou apenas um exemplo de um problema gravíssimo que atrapalhou a caminhada do povo de Israel, que foi a confecção do bezerro de ouro por parte de um falso mestre, de alguém que, uma ideia mirabolante, decidiu dizer que aquele bezerro foi quem tinha tirado o povo. E aquele pecado atrapalhou a jornada muito mais do que os amalequitas que Josué precisou lutar com a espada, do que contra aqueles povos que precisaram ser expulsos. Então, o perigo e o risco para a caminhada da igreja, da presença de falsos mestres que não são identificados, é muito maior do que se nós nos levantarmos para enfrentar uma batalha física contra um exército inimigo, como foi o caso do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, dentro dessa compreensão, irmãos, precisamos tratar deste assunto, que certamente muitas doutrinas falsas, muitas questões erradas têm sido espalhadas e faladas, ensinadas no meio da igreja, coisas e doutrinas que são aparentemente ingênuas ou
que não produzem muitos males, mas que, se nós analisarmos toda a doutrina, eu até falo aqui no meio do estudo aqui, a gente, nos dias de hoje, muitas pessoas até relegaram o espaço da importância das doutrinas cristãs, a doutrina da salvação, doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, enfim, todas essas doutrinas que são basilares, que fundamentam a nossa fé cristã. Muitas pessoas entendem isso como algo de menor importância. Não, isso é coisa que deve ser estudado nas universidades, nas academias, é coisa de menor importância. Mas, irmãos, aquilo que eu acredito vai necessariamente refletir na forma como eu caminho e na forma como eu ajo. Se eu acredito que a doutrina do pecado, isso é coisa de menor importância, que o pecado é algo, porque tem a hamartiologia, né? É uma das doutrinas que tratam na teologia sistemática, que é a hamartiologia, é a doutrina que estuda a questão do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado. Então, se eu considero que isso é uma coisa de menor importância, essa doutrina é de menor importância, o que isso refletirá? Refletirá que eu vou ter uma vida libertina, que não se preocupa em pecar ou não pecar tanto faz, porque é uma doutrina, digamos assim, isso é obsoleto, isso é coisa dos antigos, isso é coisa que quem das antigas é que se preocupa com isso. Eu sou da graça. Eu sou da misericórdia, eu sou do amor. Aí falta fazer o sinalzinho, né, do paz e amor. Eu sou do paz e amor. Vai vendo se o pecado não é a causa de nos separar de Deus. Se não é o pecado a causa que separa os homens de Deus e que é o grande problema da humanidade, e que foi para isso que Jesus se manifestou, para aniquilar de uma vez por todas com a força do pecado. É por isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala no final que o último inimigo a ser destruído será o pecado e a morte. E ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Esse texto é um reforço, digamos assim, é uma valorização da importância que o cristão deve dar para uma vida sem pecado. Então eu estou dando só esse pequeno exemplo para nós entendermos que a gravidade que é pessoas se infiltrarem no meio da igreja, trazendo doutrinas, água com açúcar, palavras e mensagens e ensinos que não exigem do povo nenhum confronto, que não exige da igreja nenhuma reflexão, que não exige do povo nenhuma análise. E, basicamente, os falsos mestres, nós vamos ver, as doutrinas e os ensinos, porque doutrinas, entenda-se doutrina como ensino, aquilo que é ensinado, aquilo que é passado como dogma de fé. E aqui nós vamos ver Pedro trazendo no início aqui justamente qual é o estilo da doutrina desses falsos mestres. Esses falsos mestres apresentam, Pedro qualifica a teologia desses homens como heresias destruidoras, que aplicam essas doutrinas, essas heresias que ele chama que são destruidoras. Eles aplicam esses ensinos e trazem esses ensinamentos numa embalagem muito agradável, numa embalagem muito atraente para a alma do homem, para o ser humano receber de forma dissimulada o engano. Nós precisamos entender que o engano de Satanás nunca será um engano assim, algo completamente enganoso, assim que você olha ao meio-dia e consegue detectar que ali há um engano. Explico. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele sempre usou a palavra. Ele usou textos bíblicos. Porém, esses textos bíblicos que ele usou eram verdade? Que eram textos da palavra que ele usou para tentar a Jesus? Sim ou não? Mas no contexto que Satanás utilizou aqueles versículos bíblicos, ele estava completamente correto de acordo com a interpretação que Satanás queria dar para Jesus?
estava completamente errado. Ele pega o texto, só que ele interpreta o texto de forma deturpada e o engano vai entrando assim para as pessoas. E é assim que esses homens, que Pedro chama aqui no verso 1, e no verso 1 ao versículo 3, ele traz essa teologia desses falsos mestres. Ele diz que são heresias destruidoras, que são introduzidas de forma dissimulada, ou seja, nunca é às claras, nunca é falado abertamente, o engano nunca vem revelado, ele sempre vem camuflado com alguma embalagem de verdade, dizem as pessoas que pior do que uma mentira é uma meia verdade, é o que dizem, né? Porque uma mentira é claramente detectada. Essa camisa é azul, é claro que é mentira. Essa camisa, o meu terno é vermelho, certo? Verdade ou mentira? Mas se eu disser, o terno é azul, aí tu começa a botar azul marinho, azul não sei o que, azul turquesa, azul, aí é um tom de azul, mas a mentira vem assim, vem com tons de verdade. As heresias vão entrando na igreja com tons e revestimentos de palavra de Deus, que são apresentadas de forma dissimulada para o meio, para a igreja. E segundo aqui um outro comentarista bíblico que eu trago aqui, um cidadão chamado Warren Wiersbe, ele diz que os falsos mestres são mais conhecidos por aquilo que eles negam do que serem conhecidos por aquilo que eles afirmam. O que esse comentarista quer dizer? Já viram os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas? Eles normalmente procuram achar defeitos na Bíblia, ou dizer que a palavra de Deus não é inspirada, ou negar o caráter do pecado da natureza humana, ou eles procuram negar que a morte de Jesus na cruz foi uma morte redentora, ou procuram negar a salvação por meio da fé. Não precisa ser por meio da fé, pode ser por outros meios, ou ainda procuram até negar a realidade do julgamento eterno. Os falsos mestres normalmente não trazem afirmações positivas, eles vêm negar coisas que a palavra diz que é de um jeito, e eles vêm e dizem, não é bem assim, meu irmão, é desse jeito, daquele outro. Normalmente, os falsos mestres sempre vêm negar aquilo que a palavra de Deus afirma. A palavra de Deus afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. Espera aí, não é bem assim não, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não vai porque Deus amou o mundo de tal maneira, não pode. Deus é tão amoroso, como pode esse Deus que ama tanto agora vai condenar no fogo do inferno? Não é bem assim não, o pecado não é tão assim, entenderam? Então a palavra diz que sem santidade não vê a Deus, aí ele pega esse texto, não é bem assim, mas veja bem, olhe só, não é por aí, tem que olhar esse texto aqui e começa a criar uma série de coisas. Os falsos mestres normalmente começam a fazer esse tipo de abordagem de forma, como Pedro diz aqui, de forma dissimulada, irem introduzindo heresias que vão produzir destruição no meio do povo, e como consequência, olha só como são tão dissimulados e como são tão audazes. A proposta, conforme Pedro coloca no verso 1, é que eles vão fazendo esse tipo de abordagem e trazendo esse tipo de ensino no meio da igreja, até ao ponto de renegar, inclusive, a soberania do Senhor Jesus. Começam destruindo as bases da fé a partir de coisas simples, para que consigam chegar até o ponto de, inclusive, negarem o sacrifício de Jesus.
Então, essa é a proposta dos falsos mestres, e a gente pode pensar, mas isso aqui está longe de nós. Irmãos, isso está muito mais perto do que nós imaginamos. Tem muito mais, talvez muitos de nós aqui não tenha experiência, ou não tenha visto, ou até vê, ou até conhece situações, ou já ouviu ensinamentos, já ouviu mensagens, mas eu reputo que nós temos sido, de certa maneira, Deus tem nos preservado de cair no engodo de muitas dessas pessoas, e eu vejo e observo às vezes que a igreja, até quando vê aquelas pessoas, algumas, nós evitamos convidar muitas pessoas assim, ou a gente quando convida, procura ter uma análise mais detalhada, para ver quem é que está pregando, pela responsabilidade que temos com o púlpito de transmitir aqui, porque nós não sabemos como é que as pessoas no lado daí vão receber a mensagem que foi dada aqui, e a palavra, quando é anunciada, ela não volta mais, ela é como um tiro que sai de uma arma, a bala vai embora e não volta mais para dentro da arma, não. A palavra anunciada no púlpito, ela tem esse mesmo efeito. Ou ela vai produzir vida, ou ela pode, se for um falso mestre, trazendo engodo e engano, pode produzir morte no coração das pessoas, e as vidas podem ser enredadas. É o verso 2, a seguirem práticas libertinas. Olha o que Pedro fala aqui. Muitos seguirão as práticas libertinas ensinadas por esses falsos mestres. Irmãos, normalmente, quem procura ser dedicado e fiel com a transmissão da palavra de Deus, normalmente essas pessoas que adotam essas práticas falsas, de falsos ensinos, são pessoas carismáticas, pessoas que envolvem a plateia. Você já prestou atenção que normalmente essas pessoas conseguem arrebanhar a multidão, e aí parece que a plateia entra num alvoroço. Aí vem uma pessoa que procura falar a palavra ali, ensinando, parece que não tem a mesma habilidade, mas é porque são mestres do engano, são mestres que trazem o ensino escamoteado, trazem a sua retórica muito fácil, e é muito agradável à alma, é muito agradável ao anseio do ser humano, e eles com seu ensino promovem a libertinagem. Pedro expõe isso daqui, são pessoas que com seu ensino estimulam a prática libertina, e aqui com amor ao dinheiro, versículo 3, eles também promovem a avareza e farão comércio do povo. E aqui tem uma expressão muito interessante, veja o versículo 3, leia comigo aí, também são movidos por avareza e farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Essas palavras fictícias que esses falsos mestres utilizam, essa palavra no grego aqui é a palavra plastos, que é justamente que dá origem à palavra plástico. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer é que a mensagem desses homens é uma mensagem de plástico, que não tem substância nenhuma, que não tem nada de edificante, que não tem nada de eterno, é passageiro, é como um plástico, é algo que não tem substância, mas mesmo assim são capazes de enganar as pessoas, são capazes de promover práticas libertinas e de promover um engano muito fácil, porque são palavras inventadas e fabricadas. Irmãos, temos que ter muito cuidado com a presença dessas pessoas, temos que ter muito cuidado no meio das nossas congregações, ter muita atenção para com o rebanho,
cuidado para com o rebanho, porque Deus nos chamou a quem está à frente de uma congregação, a quem está conduzindo uma parcela do corpo de Cristo, tem que ter cuidado com essas pessoas que aparecem, e da mesma maneira que elas vêm, elas da mesma maneira vão assim rapidamente. Pessoas que chegam no meio das nossas igrejas para quererem ser obreiros, para contribuir, não vá logo dando oportunidade não, vá fazendo teste. A gente precisa de trabalhador, pastor, precisa de gente aqui. Primeiro que aparece lá, já vai dando chance. Calma, irmão. Sabe lá que palavra, se não é uma palavra de plástico que esse irmão vai trazer, que essa pessoa, esse suposto irmão, vai ensinar para o rebanho. Temos que ter muito cuidado com o rebanho de Cristo, com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E quem está falando isso é o presbítero Pedro, que está pastoreando a igreja e está falando como alguém que também é um dirigente de uma congregação local. Porque assim Pedro se apresenta no começo dessa carta da segunda epístola. Então, meus irmãos, aqui a doutrina ensinada é uma mensagem fácil, é uma mensagem fabricada, é uma mensagem de plástico, é uma palavra sem substância, mas que ao mesmo tempo ela é eficaz para produzir o mal que esses homens intentam em fazer no meio do rebanho do Senhor. Então, nós vamos ver aqui também, que avançando no texto, Pedro, a partir do versículo 4 até o versículo 9, começa então a apresentar o resultado, o que será desses homens que ensinam falsamente, que trazem essas doutrinas enganosas, que promovem práticas libertinas, que são avarentos e que, na verdade, estão mais interessados nos recursos financeiros do povo do que na própria salvação. Ele começa a apresentar o que será desses homens, o que será dessas pessoas. E aí você pode pensar, bom, pastor, eu não sou falso mestre, eu não sou falso profeta, eu não sou nada disso, então isso aí é só para eu ter um alerta. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus nos livre, mas essa palavra de Pedro aqui é uma advertência, inclusive para nós, vigiarmos, porque a gente pode, como o profeta Jeremias disse que enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode incorrer no engano do nosso próprio coração. O pior engano é aquele que acha que está certo. Então, essa mensagem, apesar de ser um alerta para os de fora, nós vamos ver no decorrer do texto aqui, que esses falsos mestres, como está no próprio versículo 1, surgiram do meio do povo. Eu estou trazendo um alerta para pessoas que vêm de fora para entrar no meio da igreja. Mas o que Pedro está dizendo é que esses falsos mestres surgiram do meio da congregação, irmão. Veja aqui, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque o engano está ao nosso derredor, todo o tempo Satanás está ao nosso derredor tentando nos tragar, promovendo engano, promovendo estímulos às nossas paixões carnais, e nós temos que refletir e pensar, que Deus me livre de eu cair no meu engano, que Deus me livre de eu ser um desses que surgiram do meio da própria congregação. Então, apesar de ser um alerta para falsos obreiros que porventura queiram entrar no meio da comunidade, é um alerta para nós que somos obreiros, para que nós não sejamos enganados pelo próprio engodo do nosso coração, para que nós não venhamos a ser contados entre os falsos mestres que saíram do meio do povo. Nós vamos ver que a esses falsos mestres, Pedro aqui traz 3 exemplos de julgamento e de juízo que Deus promoveu para todos aqueles que entraram pelo caminho do engano. Então, o juízo de Deus não vai tardar, o juízo de Deus não vai falhar,
O juízo de Deus vai acontecer, e o juízo de Deus é rigoroso. E isso é uma coisa que está perdendo no meio do povo, no meio das igrejas, está se perdendo de vista a falar e anunciar palavras, mensagens, trazer pregações que confrontem as pessoas com o mal. Está muito em voga nos meios das igrejas e das congregações falar mensagens que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta para você, toda sorte de bênção será derramada sobre você, que nenhum mal vai chegar à tua tenda, nenhuma praga vai chegar na tua casa. Enfim, aí começa a se falar uma série de coisas que estão nas Escrituras, são importantes, mas o que Jesus veio resolver, irmãos? Foi trazer a cura para nós? Jesus veio trazer uma porta de emprego? Jesus morreu na cruz, foi para fazer essas coisas? Isso aí é periferia. O que o Senhor Jesus veio fazer foi resolver o problema do pecado. E ao resolver o problema do pecado, Ele está dizendo: todos estão destituídos e separados da glória de Deus, estão e são carentes e merecedores da graça de Deus. Isso é uma mensagem de confronto, de colocar as pessoas, e para mostrar para as pessoas que haverá juízo. Pedro está dizendo aqui, olha, para esses falsos mestres haverá juízo, mas não haverá juízo só para eles. É o que ele diz aqui, ó, versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas Ele também reserva sob castigo os injustos. O que Pedro está dizendo aqui para o povo? Olha, cuidado com os falsos mestres, mas é uma mensagem também de alerta. Cuidado com os falsos mestres, porque vai ter juízo para eles, mas também os injustos também receberão o juízo de Deus, porque assim como os anjos, aí ele traz os exemplos do mais elevado escalão para o mais baixo, ele começa de cima. O primeiro exemplo foi no céu. Deus primeiro trouxe julgamento sobre os anjos dos céus, que é o que está justamente no versículo 5. Versículo 4. Deus não poupou aos anjos quando estes pecaram. Deus reservou esses anjos a juízo, a julgamento. Deus destinou esses anjos para lançá-los no inferno. Estão lá aguardando para serem reservados para o juízo final. Aí Pedro continua dizendo, mas além de não ter poupado os anjos, Deus não poupou inclusive o mundo antigo. E aí traz o exemplo de Noé. Deus trouxe juízo por quê? Porque o homem pecou e Deus não poupou. Porque o homem é mais bonitinho? Não, Deus trouxe julgamento e julgou o mundo antigo, preservando apenas o que ele chama aqui de o pregador da justiça. É como ele qualifica a Noé. E aí ele desce mais um pouco e ainda traz um julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, que foi julgada pela sua impiedade, subiu até os céus o pecado destas duas cidades, e Deus trouxe julgamento para essa cidade por meio do fogo, livrando apenas o que ele chama aqui, ele atribui e qualifica Ló como justo Ló. Então aqui, irmãos, quando Pedro começa a trazer essa condenação dos falsos mestres, ele começa a apresentar a consequência, o que vai resultar para estes homens, não somente a eles, mas a todos quantos praticarem a injustiça, pode contar que o julgamento de Deus virá. Aqueles que seguem a impiedade, a injustiça. Sim, aqui ele fala do Balaão, né? Mais na frente fala de Balaão, mas o Apocalipse vai falar daqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que seguem a impiedade não passarão impune. Deus vai punir o pecado. O amor de Deus não exclui o juízo de Deus. Eu gosto muito de citar o Salmo 89, verso 14, se não me falha a memória, é o verso 14, que diz que o trono do Senhor está firmado na verdade e na justiça, no juízo e nos decretos de Deus.
Amor e verdade estão na base do trono de Deus, mas também na base do trono de Deus está juízo, julgamento. Então, o amor não exclui julgamento. A verdade de Deus vai revelar a mentira dos homens. Nós temos que entender, e é essa a ideia que do versículo 4 ao versículo 9, Pedro quer transmitir para os irmãos, de que esses homens vão receber a paga pelo seu pecado, e ao mesmo tempo nós não podemos olhar para a consequência do pecado e esses exemplos de juízo, os anjos que foram julgados, o mundo de Noé que foi julgado, Sodoma e Gomorra que foi julgado, e achar que se houve esses juízos, por um acaso nós também não seremos julgados pelas nossas impiedades? Por um acaso esses falsos mestres vão passar batido e Deus vai quebrar o galho deles, quebrar o galho dos injustos? É essa a ideia que Deus, por meio do apóstolo Pedro, quer nos mostrar e nos fazer lembrar. Meus irmãos, o pecado é muito mais grave do que inclusive o sofrimento que você está enfrentando. O pecado é mais grave do que a morte que você porventura enfrentou na sua família. Sabe por quê? Porque nem o sofrimento e nem a morte te separam de Deus. Mas o que é que nos separa de Deus? O pecado nos separa de Deus no tempo presente, e se assim morrermos, na eternidade também nos separará de Deus. Irmãos, então, o grande problema do ser humano chama-se pecado. E se Deus não julgar o pecado, e se Deus não condenar o pecado, automaticamente estará sendo quebrado um princípio de santidade de Deus. Se Deus é santo e não tem nele treva, pecado algum, e ele tolera o pecado, como é que pode um Deus ser santo e tolerar o pecado? Por isso que temos que anunciar para as pessoas e apontar para as nossas congregações, o rebanho que está sob a nossa responsabilidade, a importância de procurarmos buscar uma vida de santidade e de retidão na presença do Senhor, porque Deus não deixará impune. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, quem anda no pecado vai receber a consequência. A graça de Deus está à disposição. A misericórdia do Senhor está disponível. Ele sabe separar, como está no versículo aqui. Ele sabe colocar, livrar das provações aqueles que são piedosos. E como exemplo, ele livrou a Ló e livrou a Noé. No meio da impiedade, Deus soube preservar. No meio desse mundo ímpio, pecador, corrupto e corrompido, Deus pode nos preservar do julgamento deste mundo, e assim Ele reservou a igreja para ser um ambiente em que aqui é um povo que eu vou reservar para preservá-los da época da condenação. E como Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 24, olha, se não fosse pelo abreviar do tempo, nem esses meus escolhidos iriam ser preservados. Mas porque Deus sabe preservar o justo do injusto, Ele sabe guardar o piedoso dos impiedosos, Ele preserva, Ele reduz o tempo, Ele nos guarda, porque Ele tem as nossas vidas como preciosa, e nós precisamos, portanto, observar uma conduta de vida reta, íntegra e verdadeira. A verdadeira doutrina, meus irmãos, o verdadeiro ensino, necessariamente deve nos levar a ter uma vida também verdadeira, a ter uma vida íntegra, a ter uma vida reta. E Pedro, então, avançando aqui mais um pouco, olha só o que ele chama aqui no versículo 10 em diante. Ele começa a trazer como é que esses falsos mestres se comportam, qual é a prática. A doutrina deles é enganosa, é uma doutrina de plástico, como eu coloquei aqui aquela expressão, palavras fictícias, é uma doutrina, é um ensino sem substância, é um ensino falacioso, baseado em misticismo ou coisas do tipo que não tem fundamento bíblico, e essas doutrinas refletem nas suas
forma de proceder. O que você acredita, meu irmão, é como você vai agir. Se você fizer como o provérbio diz assim, tem um leão lá fora, e você acreditar que tem um leão lá fora, você não sai de casa. Não é o que o provérbio fala lá? Diz o preguiçoso, tem um leão lá fora. Ele nem se levanta, meu Deus, tem um leão lá fora, vou nem abrir a porta, porque ele vai me engolir. Ele acredita que tem um leão lá fora, e essa crença redunda em uma prática de vida. Eu não vou fazer nada, porque tem um leão lá fora. Aquilo que você acredita, aquilo que você conhece, vai refletir na sua prática de vida. E aí é o que Pedro começa a apresentar aqui. A doutrina desses homens é enganosa, é uma doutrina de plástico, é uma doutrina que não tem substância na palavra de Deus. E como reflexo disso, como é que é a prática de vida deles? Como é que é a conduta de vida deles? Aí a partir do versículo 10 em diante, ele vai descrever como é que é o estilo de vida desses homens. E qualquer semelhança com a realidade, meus irmãos, não é mera coincidência. Olha só como é que eles são. Versículo 10. Eles são maledicentes. Maledicentes é maldizer, né? Aquelas pessoas que falam mal, e aqui é o que ele diz aqui, falam mal, especialmente daqueles que estão na posição de governo. Ele chama de, versículo 10, ó. Aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. Pessoas que são completamente insubmissas, é um maledicente, fala mal de todo mundo, fala mal do pastor, fala mal das autoridades civilmente constituídas. São pessoas que não têm papas na língua para falar mal dos outros. São pessoas maledicentes que falam e maldizem as pessoas. Principalmente são pessoas que falam mal e maldizem pessoas que estão ocupando posição de autoridade, posição de liderança, posição de destaque. Normalmente, esses aí são os alvos desses falsos mestres, que começam a criticar, falar mal de todo mundo, já viram na internet pastores que ficam criando antes de falar disso, mangueira que não tem manga, pega pedrada? Só pega pedrada a mangueira que tem manga, né? Se não tiver manga, a garotada passa, nem olha. Já viram, tem pastores, tem pessoas que Deus levanta no meio da igreja, que tem certa posição de destaque, até nacionalmente. Já viram aqueles tipos de pastores que se acham a palmatória da igreja e que se levantam só para falar mal de certas lideranças? Já viram? Gente que faz vídeo só para falar mal. Vou pegar aqui como exemplo, para não citar nenhum famoso aí, pegar o pastor Zaninho, um pastor famoso. Deus levantou uma posição de destaque. O reverendo Ozani destacou, Deus levantou, e aí está fazendo um ministério abençoado, ensina. Aí levanta ali o pastor Jean. Está até com uma camisa assim meio estranha, assim, está cara de falso mestre. Aí esse pastor Ozani está enganando, está vendo? Aí fica só tacando pedra no pastor. Esse pastor é esquerdista, essa camisa vermelha aí, e não sei o quê. Mas ele foi levantado por Deus, tem um ministério abençoado, está confirmado. Aí o falso mestre, eu estou usando, claro, não estou brincando com o pastor Jean aqui, que tenho a liberdade para fazê-lo. Não estou chamando ele de falso mestre. Mas o falso mestre é esse, ele pega, olha para o outro e só fica criticando, fica fazendo react. Os mais novos vão entender, fica fazendo react da pregação do pastor, para tacar o pau no pastor, porque Deus... Meu irmão, esse aqui é uma fonte sem água, que Pedro vai dizer aqui, são pessoas que são fontes sem água, e aí fica querendo toldar a fonte dos outros, que Deus levantou para anunciar a palavra de Deus, fica querendo toldar a fonte alheia. É o que Pedro diz, são maledicentes, falam com tudo, a torta e a direita, contra quem está numa posição de destaque. Irmão, desconfie.
é diferente quando a gente procura dar uma sugestão, uma orientação, mas, irmão, desconfie de pessoas que é sempre do contra. Desconfie. Irmão, ter uma opinião contrária à minha é natural. O pastor Manuel pode ter um pensamento contrário ao meu, mas toda vez ele é sempre do contra. Eu chego, falo alguma coisa, pastor Manuel, não, acho que não é bem assim, acho que não é bem assado. Eu falo de novo, não, mas pastor Velão, acho que não é desse jeito não. É só do contra. Peraí, será que eu só falo, as minhas ideias são sempre erradas? Ou será que é um maledicente, que só está se levantando contra a autoridade? Irmão, tem gente que é assim, infelizmente. São falsos mestres que saem do meio da igreja, que a gente tem que se atentar e ter o cuidado, e estar vigilante contra essas pessoas, porque são pessoas que vão, ao invés de ajudar na caminhada, vão atrapalhar na caminhada, igual quando foi Miriam, que se levantou contra Moisés lá e atrapalhou a caminhada do povo de Israel, porque teve que ficar 7 dias, porque ela ficou leprosa, porque ela se levantou de forma maledicente contra o servo do Senhor. Irmãos, a gente pensa assim, esse negócio de falsos mestres, você vê que é isso que prejudica a igreja, irmão. Deus começa a dar um direcionamento para a igreja por meio de alguma liderança. Afinal de contas, Deus levanta a liderança para conduzir o povo. E aí é sempre do contra, é sempre do contra. Não vai dar certo? Não, porque não sei o quê, porque... Cuidado, hein, falso mestre. Temos que ter atenção, irmãos, e que Deus nos livre de incorrermos nestes erros. Na verdade, esses falsos mestres, eles não suportam princípios e hierarquias, eles são hereges quanto à teologia, são escandalosos na conduta, são anárquicos em relação à lei. Esse negócio de lei está no passado, eu estou na graça. Meu irmão, se você ouvir pastor que só fala isso, não precisa observar o Antigo Testamento não, a lei ficou para trás, agora é a graça, desconfia. Ou, como o pastor Rômulo dizia, ou você confia de capa a contracapa da Bíblia, ou você fica só com o Novo Testamento. Ou a palavra de Deus não é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse. As 3 coisas ao mesmo tempo não dá certo. Ou você acredita de Gênesis a Apocalipse, que está valendo, ou você fica só com o Novo Testamento, e aí, por consequência, tem gente, não sei se você já ouviu falar isso, tem gente que diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco. Peraí, não é o mesmo Deus, não? Para mim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Não, mas é porque o Deus do Novo é amor, o Deus do Novo é misericórdia. É o mesmo Deus ou são deuses diferentes? Ou são politeístas? Ou o Deus do Antigo Testamento é um e Jesus é um outro Deus que veio, não sabe lá, não sei de onde, que venceu o Deus do Antigo Testamento. É essa? Então, esse negócio de dizer que o Antigo Testamento ficou para trás e agora é só o Novo Testamento, está errado, irmão. A palavra de Deus... mas Levítico só fala de sacrifício. Vai aprender santidade lendo Levítico. Quer ser santo? Vai ler Levítico. Mas não tem que matar bode. Não tem não, tem que matar no teu coração. O bode que está dentro da tua alma. Esse bode está aí na sala do teu coração, que precisa ser morto. Vai olhar Levítico para aprender como é que mata esse animal que está aí dentro de você. Irmão, a palavra de Deus, o mandamento é justo, santo e bom, disse Paulo. Mas Paulo disse que a lei ficou para trás. Vai entender direito o que Paulo escreveu, porque o próprio Pedro diz aqui no capítulo 3, as pessoas estão distorcendo o que Paulo disse, porque Paulo escreve de forma muito difícil, que as pessoas estão distorcendo. Então, Paulo não pregou contra a lei, Paulo não disse que a lei foi anulada, ele diz, inclusive, pelo contrário, a lei é justa, boa, e ela veio para aperfeiçoar. Então, irmão, tome cuidado. Pessoas que querem ser, aí o versículo 11 ao 12, são blasfemos. Olha só, eles evoluem, né, no desrespeito às hierarquias. Eles primeiro desrespeitam as autoridades constituídas por Deus.
Aí o verso 11, ele vai dizer assim, ó: nem os anjos que são maiores em força do que os seres humanos ousam proferir palavras de injúrias ou alguma coisa assim contra qualquer autoridade. Irmão, olha o que Pedro está dizendo, é o que Judas, na epístola de Judas, que é depois aqui, Judas vai falar isso, que quando Satanás estava pleiteando para querer ficar com o corpo de Moisés, lá no Monte Nebo, o arcanjo Miguel chegou e disse: o Senhor te repreenda, falou para Satanás. O arcanjo Miguel não ousou falar nem contra Satanás, ele falou que seja o Senhor que te repreenda. Mas esses falsos mestres avocam para si a autoridade que nem os anjos têm coragem de blasfemar, nem contra Deus e muito menos contra as autoridades, porque quando nós falamos contra as autoridades constituídas, estamos falando indiretamente contra Deus, irmãos. Se toda autoridade, seja ela boa, seja ela má, seja ela justa, seja ela injusta, foi Deus quem colocou. Se eu me levanto contra ela, eu estou me levantando contra Deus. E Pedro está dizendo aqui, nem os anjos são blasfemadores, pronunciam palavras impiedosas contra a sã doutrina e muito menos contra o servo de Deus. E, na verdade, esses homens que fazem esse tipo de coisa, tacam pedra em pessoas que anunciam a palavra do Senhor, ou que só sabem criticar, são pessoas que, na verdade, por meio das suas críticas, querem aparentar ter conhecimento. Eu tô na cabeça com um pastor aqui que é famosinho aí na internet, mas não vou falar não, mas que ele é mestre, é um pastor aí, não é novo não, é das antigas, tem uma barbichona, grandona assim, cabeludão assim, já andou aqui pelo Amazonas, é daqui, só gosta de tacar o pau nas mangueiras dos outros. Meu irmão, vê algum vídeo desse irmão falando bem do pastor Osani. Ele só vê erro, só vê... Tu que está dizendo, tu dizes, mas vocês, eu consegui agora traduzir e botar na mente de vocês uma figura dessas, de pessoas que só sabem falar mal. Espera aí, irmão, será que o pastor não tem alguma coisa de bom? Aquela pessoa, o pastor Rômulo que conta a história, né? Diz que o camarada era, assim, sabia extrair e ver nas pessoas qualidades, né? Aí ia todo mundo, aí chegava no velório e ele falava: rapaz, esse aqui era um homem muito bom, isso aqui era não sei o quê. Aí chegou um traficante lá, sei lá, e morreu, aí chegou lá, vamos ver o que ele vai dizer de bom desse camarada. Eu não lembro o que é a história, o pastor Rômulo conta mais a história, né? Mas ele até que sabia assoviar. O cara conseguiu até, no pior da raça, ele achou uma qualidade. É assim que a gente tem que fazer com os nossos irmãos. Rapaz, a gente tem que olhar não para o mal, porque o mal, a gente já é pecador mesmo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E ainda vem o meu irmão ficar jogando só os meus erros. Não, tem que olhar o lado bom das pessoas. Esses falsos mestres, a conduta deles é falar mal, é blasfemar. E ele ainda diz aqui, no versículo 13, são pessoas que praticam a luxúria carnal em plena luz do dia. Versículo 14, os olhos andam cheios de adultério e andam enganando e engodando as almas inconstantes das pessoas que estão no meio da igreja. Olha como é perigoso, irmão, cuidado. Vamos cuidar do rebanho do Senhor. Essas pessoas são pervertidas. E no versículo 15, mais uma vez, essas pessoas abandonaram o reto caminho. Significa dizer que essas pessoas já andaram um dia no caminho reto. Para mostrar que isso não é exclusividade de A, B ou C. Todo crente, toda pessoa pode ter o risco
de ser enganado pelas suas próprias paixões da carne, pelo seu engano do coração, pelos seus olhos enganosos, e pode deixar e abandonar o caminho reto. Aí vem uma outra doutrina: uma vez salvo, sempre salvo? Pergunto dos irmãos, me ajuda aí. Bastou ter... Irmão, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Aí vem um irmãozinho chorando, se ajoelha aqui, levanta a mão, aceitar Jesus como Salvador. Resolveu a parada? Acabou? Está salvo para sempre ali? O ladrão da cruz está aí para dar o exemplo, né? Mas não foi todo mundo que morreu, que nem o ladrão da cruz na hora que aceitou Jesus. Então, meu irmão, cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Olha aí, ó, cuidado até o final. Vigilância, andar em vigilância, vigiai e orai constantemente, para que nós não venhamos a cair no pecado, no engano. Então, não é só andar no caminho da justiça, pode ser abandonado. Nós podemos, se não vigiarmos e não atentarmos, é possível deixar o caminho da justiça, é possível abandonar o caminho reto, é possível extraviar-se da verdade. Esses homens venderam suas consciências, venderam e negociaram a verdade. Irmão, a verdade de Deus não tem negócio. A palavra de Deus é inegociável. Os princípios da palavra de Deus são eternos. Já ouviram alguém falar sobre, nós temos que atualizar a palavra de Deus? Já ouviu alguém falar sobre isso? Tem que atualizar, tem que fazer a Bíblia versão 4.0, vai vendo. Atualiza para ver se tu não vai atualizar o GPS e ir direto para o inferno. Temos que ter consciência de que a verdade de Deus não se negocia. A conveniência de ter um evangelho fácil suplantou a convicção de viver um evangelho verdadeiro. E ao invés de ser discípulo de Jesus, ele diz aqui, isso aqui é duro, passou a ser discípulo de Balaão. E aí? Queremos ser discípulo de Jesus ou discípulo de Balaão? Porque Balaão foi guiado por quem? Não, quem foi que instruiu Balaão? Quem foi que orientou Balaão? A mula, o jumento que instruiu o jumento do profeta. Irmão, que Deus nos livre de sermos instruídos por jumentos, né? De sermos discípulos de Balaão, sermos discípulos de pessoas que falam, e um jumento falando com voz de homem. Que coisa mais estranha, o jumento do profeta sendo guiado pelo seu jumento que ele estava montando em cima. Deus nos livre de sermos discípulos de Balaão e que venhamos a ser discípulos de Jesus de verdade. Olha só, para nós terminarmos, irmãos, final do versículo, do capítulo 2, versículo 17 ao 22, ele vai trazer, eu vou falar só do último versículo, que é o que resume toda essa história do versículo 17 ao 22. O versículo 22, ele vai falar que sobre estes homens acontece o que diz certo adágio, verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso aqui é um símbolo, é uma imagem de que, na verdade, esses falsos mestres que surgiram do meio da igreja, na verdade, nunca deixaram de ser cachorro e nunca deixaram de ser porca. Nunca tiveram sua natureza transformada. Irmão, isso aqui é muito sério, é muito grave e deve produzir em nós uma reflexão sincera e genuína. Será que deixamos de ser cão, deixamos de ser porcos e tivemos a nossa natureza efetivamente transformada? Porque quando ele diz assim, que o cachorro volta para o vômito, quando o cachorro vomita, ele está se livrando daquele mal que está dentro dele, né? Aquela comida que fez mal, alguma coisa assim, ele vomitou, jogou para fora. Mas de que adianta jogar o vômito para fora e depois ir lá lamber?
Não, a lógica não é essa. O mal está dentro do cachorro, ele vomitou, mas o mal não saiu da mente dele, porque ele vai lamber o vômito, ele vai querer continuar tendo contato com aquele mal que saiu de dentro dele. A mesma lógica, esse adágio que ele está trazendo, é a mesma lógica para a porca. A porca já está limpinha, e externamente está limpa, externamente foi limpada, mas internamente continua sendo uma porca, estará sempre procurando lama. Então, qual é o resumo desse adágio popular que Pedro traz aqui? É que o cachorro livrou-se do mal, mas ele continua procurando o mal, porque ele continua sendo cachorro, e a porca continua procurando a sujeira, apesar de estar externamente purificada, mas internamente continua sendo porca, não mudou, não houve mudança de natureza. E aí é que fica para nós, por isso que Jesus diz, vai e não peques mais. Deixa o pecado e segue-me. Tem que ter mudança de natureza, tem que ter mudança de vida. Se a gente chega e diz que entrou no caminho da retidão, no caminho da verdade, no caminho reto, mas continuamos andando tortuosamente, então seremos cães lambendo os nossos próprios vômitos e porcos nos revolvendo no próprio lamaçal de onde nós, entre aspas, teríamos sido tirados. A lógica de Pedro é essa. Na verdade, esses homens nunca foram de Deus. Aí a gente pega o que João fala na sua primeira epístola de João, né? Porque eles estavam, João falando disso, mas chamando essas pessoas de os anticristos. Eles estavam no nosso meio, e João diz, mas eles nunca foram dos nossos. Estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Resumindo, esses falsos mestres estão até no nosso meio, mas nunca foram dos de Cristo. Sempre foram porcos e sempre foram cães que lambem o vômito. E o final é justamente esse, que Deus nos livre de sermos enganados, que Deus nos livre desses enganadores, que Deus nos livre de cairmos no engano e de nos transformar em falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutrinadores, e que Deus nos livre das doutrinas de plástico que tão mal produzem no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. Pois não, pastor? Levado em conta. O escritor aos Hebreus capítulo 6 diz a mesma coisa, aqueles que experimentaram das bênçãos da vida vindoura e abandonaram a fé, o escritor ainda é mais drástico, ele diz, a essas pessoas é impossível serem reconciliadas com Deus. O escritor está dizendo que experimentaram das bênçãos vindouras, mas abandonaram o caminho da retidão. E ele diz, essas pessoas, esses aí são os apóstatas, aqueles que, apostasia, que Pedro também aqui está falando de apostasia, ele diz, inclusive no final aqui, ele diz, era melhor que nem tivessem conhecido o caminho da verdade, era melhor que tivesse ficado lá na podridão do pecado, do que conhecido e feito, e ter voltado para trás. Pedro está dizendo que era melhor que não tivessem conhecido. O escritor aos Hebreus diz que esses apóstatas, a essas pessoas será impossível reconciliar novamente, porque a apostasia é pior do que desviar-se. Desviar, a pessoa se enganou, ou se deixou levar por uma paixão da carne. O apóstata, ele taca a pedra na cruz. Ele amaldiçoa a Jesus que outrora ele servia. É pior, é um estágio pior. Por isso que não tem retorno para essas pessoas que experimentaram dessas bênçãos vindouras e agora estão falando mal de Jesus, estão amaldiçoando a Jesus. É impossível essa pessoa ser restaurada a experimentar novamente a vida com Deus. Então, o que fica para nós nesta noite é o cuidado
para com pessoas que chegam no nosso meio, o cuidado com a nossa própria alma, para que a gente não seja enredado a ensinar enganosamente, e termos o cuidado de dizer que o pecado tem consequência. Deus é amor, mas Deus vai trazer julgamento. Um dia a conta chega, irmão. Um dia a conta vai chegar. E que nessa minha conta esteja lá, pago pelo sangue de Jesus. Que na sua conta esteja lá, quando Jesus vier fechar a conta e passar a régua, esteja lá, comprado com o sangue de Cristo. Comprado. Tem um hino da harpa, né? Comprado com o sangue de Cristo, se não me engano, que a gente canta. Então, comprado com o sangue de Cristo. Esse aí deixou de ser porco, esse aí deixou de ser cão e passou a ser ovelha. Vamos ser ovelha e vamos matar o bode que está dentro do nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, para orarmos, para encerrarmos o nosso culto de hoje. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós queremos agradecer-te por tudo que o Senhor tem nos falado através da sua palavra nessa noite. Sairemos daqui todos nós abençoados, alimentados, fortalecidos pelo teu Espírito, pela sua palavra. Abençoa o teu povo, a sua igreja, os trabalhos desse final de semana, os eventos, aniversário das congregações, a cruzada ali na Cidade Nova. Abençoa, meu Deus amado, todos os eventos. Toma nas tuas mãos a tua serva também, a missionária Rosilene, a tua filha está ali precisando da restauração da sua saúde, que a mão restauradora e saradora do Senhor esteja sobre a vida da tua filha, trazendo saúde. Visita ela do alto da cabeça, a planta do pé, que esteja sendo visitada pelo Senhor, trazendo restauração no seu corpo físico, e que a tua serva seja abençoada por ti. Abençoa o pastor Everlão, teu servo, que tem assim se esforçado para transmitir a sua palavra, meu Deus, com fidelidade. Que o Senhor esteja abençoando ele, que ele seja sempre um instrumento nas suas mãos para transmitir as verdades do Senhor, a palavra que liberta, que cura, que sara e que transforma. Abençoa cada obreiro, cada dirigente de congregação, o estudo, meu Senhor da glória, agora nesse dia seguinte, onde em cada congregação vai estar sendo ali colocado, ensinado a sua palavra, que cada membro, cada servo do Senhor que esteja nas congregações ouvindo, seja edificado e abençoado por ti. Abençoa a tua igreja de modo geral e visita cada um de nós e nos leva em paz para os nossos lares, dando-nos a tua proteção e a tua bênção. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe, uma semana abençoada para cada um dos irmãos.